Olá, como é que vocês estão? Hoje falaremos sobre um tema bem delicado. Nós vamos falar sobre doenças autoimunes. É quando eu, você ou quem tem a doença autoimune cria ela. O que isso quer dizer? O próprio organismo da pessoa entra num processo inflamatório, começa a acontecer um mau funcionamento desse sistema imunológico que leva a esse corpo a adoecer. Meu nome é Cláudia Long, sou psicóloga. Estou aqui no YouTube para falar sobre comportamento e trauma e o que tudo isso vai gerando na vida da gente. Então, assim, o que é relevante falar sobre a doença autoimune, né? O próprio corpo da pessoa, ele está reagindo contra ele mesmo. Você já se perguntou por quê? O que leva isso a acontecer? Claro que não é consciente, né? A hora que você vê que os exames começam a alterar, você começa a se sentir inchada, a digestão não tá legal, começa a se sentir mal e você vai pesquisar e você descobre, puxa, meu organismo está inflamado e aí o médico diz, é autoimune. E aí ele vai te explicar e ele fala, possivelmente as tuas questões emocionais criaram essa doença. Olha como é pesado ouvir uma situação dessa, gente. Algumas frentes, né, de estudos fala-se há muito tempo que de alguma forma o sistema imunológico ele não acompanha o fator emocional. É como se a pessoa ela não exteriorizasse aquilo que ela sente, né? E isso é muito complexo, porque às vezes a pessoa fala, a pessoa esbraveja, a pessoa conta para todo mundo o que está acontecendo e mesmo assim ela tem uma doença autoimune. Então, assim, atualmente tem se trazido a questão de traumas que a pessoa vivencia na vida e eles não são elaborados, somado ao estresse do dia a dia, pode sim desencadear a doença autoimune. E isso é uma excelente pista, porque a partir do momento que você começa a refletir sobre os traumas que você carrega na tua vida, o que não está bem administrado, você pode começar a cuidar disso para que o teu organismo não reaja contra ele mesmo querendo eliminá-lo. Aí está uma grande possibilidade. Vamos falar um pouquinho quais são os tipos de doenças autoimunes. O que pode ser considerado doença autoimune? Meu organismo está inflamado. Se meu organismo está inflamado, ele não está funcionando corretamente. E aí não existe um remédio específico para se tratar isso. Na verdade, tem um conjunto de fatores para lidar com a situação e desinflamar esse organismo. Então, artrite, lúpus, doença celíaca, síndrome de Sjögren, esclerose múltipla, diabetes tipo 1, síndrome do intestino do colo irritado, são alguns exemplos de doenças autoimunes. Tireoide de Hashimoto, doença de Crohn, que é a inflamação do intestino, alopécia, quando as pessoas passam a perder cabelo como se fosse do nada. O teu organismo, ele vai dando pistas, né? Então, assim, inflamação, dor abdominal, dor nas articulações, dificuldade de equilíbrio e coordenação, vermelhidão na pele. A questão é, por que algumas pessoas buscam ajuda e escutam o corpo quando ele começa a se manifestar e por que outras pessoas não? É fundamental que você conte para o seu médico que você está passando por situações de estresse. Muitas vezes as pessoas podem pensar assim, mas quem não passa estresse na vida, Cláudia? Todo mundo passa. A questão é como eu administro e como eu lido com a situação estressora. Esse é o diferencial. Quem cuida de um estado de uma doença autoimune é o médico imunologista, tá? Então ele estuda, ele diagnostica, ele trata e ele de alguma forma previne se você faz exames regularmente. E o que se sabe é que a mente desempenha um papel importantíssimo nessas patologias, né? Cláudia, mas eu criei isso? Criou. De alguma forma, inconscientemente, em decorrência das situações adversas que você foi vivendo na vida, e você não foi cuidando, não foi digerindo, não foi
se posicionando na vida, foi deixando passar, achando que estava tudo bem, o teu organismo ele entra num processo inflamatório para dizer: você vai ter que fazer alguma coisa por você. E quando a doença ela já está instalada, ela não tem cura, ela tem autocontrole. Então, assim, algumas situações que ajudam não, cuidam, né, de uma doença autoimune. Alimentação, acupuntura, homeopatia, psicoterapia, meditação, mindfulness. Por quê? São situações em que, com a alimentação, você desinflama teu organismo. Com as outras práticas, você busca uma autorregulação das tuas emoções, pela consciência, pela respiração. Então, a proposta é que você comece a fazer por você o que você nunca fez antes. Vamos falar um pouquinho sobre isso. As pesquisas mais atuais têm mostrado, têm sugerido uma ligação entre a situação traumática vivenciada e a saúde física, né? Me esqueci de dizer, atividade física também é importante nesse processo de autorregulação cerebral com as emoções e essa desinflamação do corpo. Resgatando o trauma. O que diferencia uma pessoa que vai lidar com o trauma, vai digerir um trauma que aconteceu, e a outra pessoa que não? Tá? Então vamos separar algumas coisas. Primeiro, situações de perda de emprego, separação, perda de um ente querido, acidente trágico, uma doença que aparece de repente, um abuso emocional, um abuso físico, situações de guerra que não é muito comum aqui no nosso país, mas é comum situações de assalto, situações de sequestro. São episódios que vão te gerar uma situação, uma sensação de trauma. Por que algumas pessoas ficam congeladas nisso e outras pessoas digerem? Se sabe que quando a pessoa passa por uma situação difícil e ela tem alguém, qualquer alguém, que tenha uma empatia e esteja junto com ela, apoiando, validando, acalmando, essa pessoa ela se sente segura de que apesar de tudo aquilo que ela passou naquele momento, tá tudo bem, que a vida continua. Porém, não são todas as pessoas que têm esse recurso. Quando as pessoas não têm essa ajuda, quando ela não tem um outro alguém que ajuda ela a se autorregular no momento do evento traumático, ela tem maior chance disso ficar obstruído dentro dela, como se fosse uma artéria entupida, tá? E aí, a situação a médio e longo prazo, ela vai para a vida se sentindo com aquela sensação do momento que ela sofreu aquela situação aversiva, né? Agora, você imagina você ir passando anos da tua vida dessa forma, sem dar a real importância, tá? Às vezes se automedicando, às vezes entrando no uso de substâncias químicas, que seja álcool ilícita ou drogas ilícitas, porque isso acalma a dor, tá? Sem buscar um tratamento adequado de uma psicoterapia e de uma medicação adequada com o psiquiatra, tá? Você vai caminhando na vida. Tá tudo bem, faz de conta que nada aconteceu, tem ansiedade, não dorme direito, fuma, vai fazendo as compensações da vida, o organismo começa a inflamar e você vai passando por cima. Vai chegar um momento que a fatura de crédito vai chegar. E isso pode ser, sim, uma doença autoimune instalada. Então, vamos pensar nisso, assim, vamos considerar que se você está nesse batidão, teu corpo já está dando pistas de que tem coisas que não estão legais. Vamos fazer uma bateria de exames, vamos buscar uma ajuda psicológica, né? Vamos falar disso com amigos, né? Não segura isso sozinho, não minimiza o que o teu corpo está trazendo, né? Se a doença já está instalada, procure ajuda, né? Vai buscar a ajuda de um nutricionista, de uma atividade física, de um psicoterapeuta. Gente, a doença autoimune é o reflexo,
É assim, ó, é um outdoor colocado de que todos os cuidados e o equilíbrio dessa doença, né, a regularização dela no sentido de menos períodos inflamados na tua vida, depende exclusivamente de você. Então, o que você está esperando? O que você achou do conteúdo de hoje? Clica, curte, comente, compartilhe. Te vejo no próximo vídeo.